Olá, pessoal, boa noite. Hoje, dia 11 de julho de 2024, a nossa alteração na data oficial da palestra aqui pela PUC Minas Virtual, que teria sido feita ontem, mas parte de vocês aqui tem ciência que houve alguns problemas técnicos ontem, coisa que a gente não consegue controlar. Essas máquinas aqui, não tem como a gente controlar isso. Eu vou até falar sobre isso hoje, coincidentemente. Mas a gente teve um probleminha técnico ontem, no dia 10. A PUC foi super tranquila. Na hora que houve o problema, eu encaminhei uma mensagem de e-mail para a pessoa responsável lá na instituição. Me responderam não naquele horário, porque já estava um avançar da hora, mas hoje pela manhã, a primeira coisa que eu vi foi: meu e-mail foi respondido e autorizaram a realizar essa palestra, né, com caráter aí excepcional, hoje, quinta-feira. Eu estou falando isso porque a gente sabe que há uma relação institucional, então não quero criar nenhum atrito, nenhum problema em relação a isso. Meu nome é Wallace Armani, eu sou aqui junto com o Haroldo Lacerda e com a Lucimara, somos coordenadores nesse proposta de pós-graduação em Filosofia Contemporânea, Conhecimento, Arte e Realidade. Sou mestre em Sociologia Política pelo UPERJ, no Rio de Janeiro. Estudei 1 ano de mestrado em Linguística Aplicada na Universidade de Taubaté, no interior de São Paulo, pela Unital, e sou agora doutorando em Sociologia Política, também pelo UPERJ, no Rio de Janeiro. Além disso, sou idealizador e proprietário aqui na Wallace Armani Centro de Idiomas e Outros Estudos, a CIOE, que é uma escola residida em Belo Horizonte. Temos uma sede fixa aqui na Avenida Barbacena 484A, Barro Preto, para quem conhece Belo Horizonte, mas também oferecemos cursos online. Coincidentemente, no melhor sentido da palavra, todos os professores que compõem esse quadro de professores na pós-graduação em Filosofia Contemporânea, Conhecimento, Arte e Realidade, o Pedro acabou de entrar, inclusive, que estamos aqui, o José Pessoa, o Victor, o Haroldo e o Pedro, junto com outros professores que estão ausentes e professoras, fazemos parte aqui tanto da CIOE quanto dessa proposta de criação de uma pós-graduação com a PUC Minas. Então, é uma coisa que eu falo porque, de fato, me dá bastante orgulho de saber que é uma equipe muito rica, com uma experiência acadêmica e profissional e laboral, não vou falar exemplar, mas assim, que eu acho que é um termo que não cabe, mas diferenciada dentro daquilo que a gente pensa como pós-graduações lato sensu no Brasil, de forma geral, independentemente da instituição, tá? Não é porque é a PUC, não. Eu acho que em qualquer instituição que fosse, temos uma equipe que dá gosto de trabalhar junto com eles e, obviamente, dá gosto de, inclusive, poder, quem sabe, um dia ser aluno dessa moçada aqui. Então, sem mais delongas, eu peço ao professor Haroldo, que está na coordenação junto comigo. Ele vai ficar encarregado hoje de conduzir a parte da exibição das nossas lâminas. E eu vou trabalhar com vocês aqui a partir da leitura de alguns slides do PowerPoint e também comentar aquilo que for necessário. E, obviamente, no momento em que eu for apresentar a equipe pedagógica, os professores aos quais eu for passando rapidamente o currículo deles, 3, 4 linhas, eu vou chamar vocês aqui, vocês se apresentam, lembrando que essa transmissão está sendo gravada e ela vai provavelmente subir na plataforma do canal da pós-graduação da PUC Minas amanhã. Acredito que ainda na parte da manhã, porque o processo é muito rápido. Na experiência que tivemos, em relação à palestra de sábado, com a outra pós-graduação, que é em Pedagogia Decolonial e Arte e Educação, rapidamente a PUC já se posicionou e subiu na plataforma. Então, nós temos aqui, né, essa abertura para o segundo semestre de 2024, de nossa pós-graduação Lato Sensu. A PUC ela trabalha com essas 4 possibilidades, né, sejam elas uma pós-graduação presencial, que é ofertada tanto no Corel, no Coração Eucarístico, quanto na Praça da Liberdade. É uma versão híbrida, que ela vai atender cursistas e professores presencialmente e online, com transmissões ao vivo. Temos também uma pós online, com aulas ao vivo. Nesse caso aqui, a pós-graduação
em filosofia contemporânea, conhecimento, arte e realidade, a qual nós tratamos hoje, ela está inserida, então podemos atender alunos do Brasil inteiro e de fora do Brasil, sem problemas. Claro, salvando a questão dos fusos horários. E, ao final, aí, o EAD com videoaulas, né, que não é o nosso caso aqui. Então, nós temos um curso que ele é feito com aulas às terças e quintas-feiras à noite, de forma síncrona. Ok? Pode passar, Haroldo? Então, a missão da PUC, né, da instituição, é, primeiramente, aprimorar as competências humanas e técnicas de profissionais de diversas áreas do conhecimento, visando atender a uma sociedade em constante evolução. Como segundo ponto, uma formação de profissionais desde 95. Terceiro ponto, mais de 500 cursos em andamento, que é considerável, e cerca de 4.700 entrantes por semestre, né? Tendo aí mantendo um total aí de mais de 10 mil alunos. Pode prosseguir? Como diferenciais, nós temos pluralidade de programas, vocês vão perceber isso, inclusive, excelência de corpo docente. Num geral, a PUC Minas, ela trabalha com professores que tenham um grau menor, que seja minimamente especialista, ou seja, pessoas que tenham passado por um processo semelhante a esse que vocês irão passar em breve, que é de uma pós-graduação, lato sensu. Mas no nosso caso, especificamente aqui nessa pós-graduação, a maioria dos professores, na verdade, é meio que há uma paridade entre mestres e doutores compondo a equipe pedagógica. Eu acho que até com mais doutores do que mestres no nosso programa atual, nesse curso atual. Há uma relação muito clara entre a interdisciplinaridade, inclusive o nosso curso, ele trabalha muito dentro dessa pegada, e há uma tradição de ensino pela PUC Minas que completa 60 anos em 2018, ou seja, ela chega a 66 anos agora em 24. Haroldo? Como atividades, né, dentro da educação continuada, nós temos pós-graduação lato sensu presencial, especialização e master, pós-graduação lato sensu online com aulas ao vivo, especialização e master, pós-graduação lato sensu híbrido nessas duas modalidades, aperfeiçoamento presencial e online, eventos, jornadas, workshops, seminários, conferências e coisas do tipo, etc., etc., e cursos em company. Nesse caso aqui, para quem não está acostumado com a terminologia, é mais usado por professores de idiomas, mas esses cursos em que há uma relação de parceria entre a instituição PUC Minas e uma segunda instituição, a qual cursos são feitos para atender demandas específicas de mercado, que podem ser geralmente feitos nas próprias instituições e não na PUC Minas, né? Ou, se forem online, elas estão atendendo profissionais que vão trabalhar naquela determinada instituição, mas vai ter um curso específico voltado para aquele público. Pode avançar? Como áreas do conhecimento, nós temos basicamente aqui arquitetura e urbanismo, arte, ciências biológicas, ciências da religião, ciências sociais, comércio exterior, comunicação, contabilidade, direito, economia criativa, educação física, enfermagem, engenharia, filosofia, finanças, fisioterapia, fonoaudiologia, geografia, gerenciamento de projetos, gestão, história, marketing, medicina veterinária, meio ambiente, nutrição, odontologia, políticas públicas, processos criativos, psicologia, relações internacionais, saúde, serviço social, tecnologias digitais, teologia e vendas. Ou seja, aqui, na verdade, dá para a gente ter um recorte geral, um panorama geral do que a PUC oferece. E, claro, essas áreas e sub-áreas, elas também elas se relacionam e se interrelacionam. Então, há um diálogo aí também crescente entre essas áreas, né? Às vezes, tendo cursos, no nosso caso, por exemplo, ele é um curso que ele é hospedado aí, vamos dizer assim, ou ancorado, melhor dizendo, na filosofia contemporânea, mas aí há profissionais das filosofias, da filosofia, profissionais das artes, das literaturas, da sociologia, da história. Então, a gente consegue agregar um grupo de professores numa equipe docente, quer dizer, que vai atender aí um núcleo maior de áreas do conhecimento, né? Pode avançar? E aí sim a gente tem essa primeira introdução em relação à parte institucional. Nós passamos para o que a gente se pretende com uma pós-graduação em filosofia contemporânea,
subtítulo com 2 pontos aí, conhecimento, arte e realidade. Aqui eu omiti a parte de filosofia contemporânea, porque a gente já sabe sobre o que estamos falando, de certa forma, quando a gente se tenta setorizar isso dentro da filosofia contemporânea, mas partindo da ideia do conhecimento, arte e realidade, que são os nossos 3 temas norteadores aqui, os nossos 3 eixos centrais. E aí eu trago uma representação daquilo que é conhecido amplamente como a Eva primitiva ou a Eva pré-histórica por alguns autores, principalmente dentro da arqueologia e da sociologia e da antropologia física. O pessoal da história vai ter uma outra leitura disso. Ou também conhecido como Vênus de Willendorf, que é uma região da Alemanha onde essa escultura feita em terracota é encontrada. Por que é importante, mesmo na minha visão, introduzir um curso de conhecimento, arte e realidade, trazendo essa mesma imagem representada por 3 ângulos diferentes, né? Que foi a ideia que eu tive quando eu pensei essa apresentação já há algum tempo atrás. Era pensarmos o que é conhecimento, ou de que tipo de conhecimento, se a gente pensar conhecimento com C maiúsculo, estamos tratando aqui num curso de pós-graduação, dentro de uma lógica epistêmica já consagrada e já hegemônica mundo afora. O que a gente pensa como arte, ou entende como arte, ou artes, aqui no caso arte com letra maiúscula, não discriminando outras formas de arte que alguns autores poderiam vir a chamar de representações menores, não é o escopo do nosso curso. E tendo uma distinção entre, por exemplo, entre baixa e alta cultura, que é uma coisa que já foi debatida há quase 100 anos e que hoje já é quase que vencido, pelo menos dentro da antropologia cultural, digo eu, e na linguística. E a realidade. A realidade aqui pensada tanto dentro do prisma da filosofia, quanto no prisma das ciências duras, ou ditas duras das ciências naturais, né, do campo aí da matemática, da física e outras, e aquilo que a gente está inserido no nosso dia a dia, no nosso senso comum, como realidade. Né? Aquela tal realidade nua e crua que as pessoas adoram falar no dia a dia. Então, na verdade, o que eu pensei quando eu trago essa imagem da Vênus de Willendorf, ou a Vênus primitiva, né, essa figura em terracota, para entender, primeiramente, como era, em vários momentos da nossa existência humana, como eram as representações dos corpos de mulheres por determinadas culturas e povos e etnias, e como que essa figura, a Vênus de Willendorf, em detrimento de outras Vênus que a gente conhece por aí, poderia trazer a ideia da Vênus de Milo, ou das representações da Renascença, de uma Vênus, né, aquela imagem da deusa do amor romana, que, por sua vez, ela tem um desdobramento na arte grega como Afrodite, ou nas religiões e mitologias gregas ou helênicas como Afrodite, mas ela vai ter uma representação também do divino, do feminino, da questão das fecundidades e das relações corporais, relações temporais, e principalmente que estão ligadas às estações do ano, nos seus processos de colheita e de plantio, essa figura da Vênus de Milo, da Vênus de Willendorf, para pensar o que é conhecimento, arte e realidade, e aí tentar refletirmos juntos aqui como que esses 3 eixos norteadores, esses 3 eixos centrais, eles podem debater essa mesma figura, que é também uma figura de arte. Ela é algo que é amplamente debatido e difundido dentro do conhecimento, dentro de uma lógica epistêmica do status quo e hegemônica, e, ao mesmo tempo, pensarmos se, da mesma forma que no início do século XX nós temos um debate proposto por um certo artista plástico e, de certa forma, um pensador, que vai representar uma figura de um cachimbo, e ele coloca a inscrição francesa para perguntar: isso não é um cachimbo? A gente pode pensar, a representação da Vênus de Willendorf representa uma mulher, ou ela representou de fato uma mulher?
E isso era ou não era a realidade? Então, aqui eu jogo, na verdade, parte de umas questões que não precisam serem respondidas, mas que eu acho que ajudam a nós aqui, enquanto pessoas que se propõem a produzir coletivamente conhecimento, para entendermos o que pode vir a ser conhecimento, arte e realidade. Haroldo, pode avançar. Então, apresento aqui os membros da coordenação, começando com a Lucimara de Andrade, que ela é doutora em estudos literários pela UFMG, atualmente bolsista de pós-doutorado pelo Programa de Apoio à Fixação de Jovens Doutores no Brasil, pela FAPEMIG. Lembrando, um comentário que eu não fiz no sábado passado, na outra palestra, mas lembrando que jovem doutor ou jovem pesquisador no Brasil, dentro dessa perspectiva, independentemente da sua idade, é aquela pessoa que tenha concluído o doutorado num período de até 10 anos. Então, contemplo aí, porque a Lucimara, se eu não me engano, ela defende a sua tese doutoral em 2017. Então, ela é considerada um jovem doutor. E aí eu passo para o Haroldo, eu leio aqui rapidinho a biografia dele, e ele também se apresenta falando um pouco sobre si e sobre a sua disciplina. O Haroldo Dias Lacerda, ele é um artista visual pela EBA, na Escola de Belas Artes da UFMG, com mestrado em Educação pela FAI, a Faculdade de Educação também da UFMG, tem formação básica em Pedagogia Waldorf, pelo Instituto Elo API. Haroldo? Vou parar a apresentação para eu me colocar aqui, desejando a todas e a todos que estão aqui conosco uma boa noite. E eu venho participar desse grupo, colocando à disposição das pessoas interessadas quase 40 anos de aproximação com a filosofia, fazendo um link com a minha pesquisa pessoal e docente em arte, para que a gente possa, então, na introdução desse curso, a minha disciplina introduz o curso, fazer uma discussão bastante contemporânea dos tempos atuais, que tem a ver com a decolonialidade do saber. Eu faço uma provocação inicial a partir de um trabalho que eu desenvolvo há muito tempo no curso de Pedagogia da FUMEC, onde nós temos discutido nos últimos anos a necessidade de trazer à tona o conhecimento construído por mulheres na arte, na filosofia, em todas as demais áreas culturais, porque a gente percebe criticamente que há um profundo silenciamento dessa produção feminina. Então, a gente introduz o curso, a nossa pós, com essa disciplina que tem o título que eu vou colocar aqui para vocês rapidamente, Conhecimentos Universais e o Silenciamento das Vozes Femininas. Nós começamos, então, em sintonia com a fala de Wallace, a discutir e problematizar o modelo ontológico platônico que se tornou universal, ou se pretendeu tornar universal. Nós vamos fazer essa discussão trazendo a decolonialidade dos corpos e do pensamento, das ideias, fazer uma análise da pluralidade epistêmica e dos saberes não hegemônicos. Nós vamos fazer essa discussão a partir dessa colocação da necessidade de trazermos a percepção feminina para contribuir exatamente no mundo em que esse pensamento hegemônico masculino, patriarcal, do eixo Estados Unidos e Europa, no extremo do hemisfério norte, nós estamos percebendo aonde esse tipo de construção, de pensamento hegemônico tem nos levado. Então, isso respinga também numa discussão que tem a ver com a crise ambiental, e certamente nós teremos uma rica troca, pensando que essas mulheres, ao longo da história, silenciadas, já deixaram, estão deixando, e atualmente muitas estão trabalhando, para que essa percepção hegemônica patriarcal seja discutida e ampliada. E nessa disciplina inicial, nós vamos fazer a apresentação de algumas biografias e ideias de mulheres filósofas que raramente a gente tem contato durante a nossa formação, seja no ensino médio, seja na graduação. Depois eu entro, essa minha primeira disciplina está no módulo Conhecimento, que é o primeiro módulo. Depois eu participo também com uma contribuição no módulo de Arte, onde aí eu entro com uma ênfase para discutir arte contemporânea, numa perspectiva de mudança de cenário, exatamente discutindo, fazendo uma discussão crítica da arte contemporânea, situando a distinção entre obra de arte das simples coisas.
Nós faremos essa discussão com base em uma discussão contemporânea, autores e referências bem atuais, fazendo uma sintonia com essa discussão iniciada lá no primeiro módulo. Eu também participo, junto com a Lucimara, na disciplina de encerramento dessa pós, onde nós vamos fazer o assessoramento do trabalho final. Ao longo de todas as disciplinas, as pessoas interessadas vão desenvolver um trabalho orientado, e nessa disciplina de encerramento, a gente vai fazer exatamente uma escolha de tópicos e temas de reflexão desenvolvidos durante cada disciplina, para que a gente, então, tenha ali uma remate dessa discussão que foi promovida ao longo de todo o curso. Eu vou colocar à disposição das pessoas interessadas esses 40 anos que eu tenho de experiência docente, da discussão da filosofia, e me lembro com muito carinho que tomei consciência agora que vai completar, se não já completou 40 anos, quando eu entrei em contato com o Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência da Unicamp. Na época eu estudava na Engenharia Elétrica da Unicamp, e o Centro de Epistemologia ficava no próprio prédio. A mudança de paradigma aconteceu comigo ali, então eu trago essa discussão e essa minha experiência de estudos na fronteira entre a filosofia e a arte. Excelente, Haroldo, obrigado. A gente volta, então, à apresentação dos slides, para a gente continuar aqui a apresentação da equipe. O Matheus está entrando. Então, eu fecho, né, essa tríade, né, esse tripé aí dentro da coordenação. Né? Eu falo, né, mais uma vez, né, sou doutorando em Sociologia Política pelo UPERJ, mestre em Sociologia Política pela minha instituição, e cursei mestrado, né, em Linguística Aplicada na Unital, e, como eu falei no início, também sou proprietário aqui na Wallace Armani, Centro de Idiomas e Outros Estudos, CIOE. Eu estarei, falar rapidamente, né, eu estarei com a disciplina fechando o módulo de arte, em que, na fronteira aí entre o módulo arte e realidade, trabalhando com as relações entre arte e política, em que eu começo a minha disciplina tratando, basicamente, das relações muito próximas, muito íntimas, entre o fascismo italiano, o fascismo clássico de Mussolini, e uma escola de vanguarda chamada futurismo. E aí eu começo a criar as relações, as pontes entre essas duas correntes do pensamento no século XX, e avanço a discussão século XX afora, chegando ao século XXI, para entendermos como que como que se dá as discussões nas redes sociais virtuais em relação, isso não só no Brasil, mas em nível mundial, de como que ficam essas relações entre recrudescimento democrático, avanço democrático, ascenso de uma extrema-direita no mundo, recrudescimento de uma extrema-direita no mundo, dentro dessa lógica de uso de elementos do simbólico e do artístico, principalmente dentro da cultura pop, que aí trago o cinema, a série de televisão, a produção gráfica dos quadrinhos, para a gente tentar entender, nascendo algo que a gente viu lá no início do século XX, com as relações entre as artes gráficas, principalmente com as artes plásticas, no futurismo, junto com a música, com a poesia, com a literatura, com o teatro e com a arquitetura, e como que isso avança para chegarmos ao século XXI e entendermos o que acontece entre esse nó arte política ou política e arte. É basicamente isso que eu vou tratar, sempre tentando trazer uma literatura de referência crítica para as discussões. Pode avançar, Aldo? Então, no corpo docente, aí a Lucimara, né, ela também, assim como coordenadora, ela também assume o trabalho aí de professora, né? Ela é doutora em estudos literários pelo UFMG, atualmente bolsista de pós-doutorado pelo Programa de Apoio à Fixação de Jovens Doutores no Brasil, FAPEMIG. E aí eu passo para o Victor, né, que ele está aqui presente, o Victor Laguna, ele é bacharel pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, em 2008, mestre em Filosofia pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, em 2013. Victor? Oi, tudo bem, gente? Boa noite, é um prazer imenso estar aqui com vocês. É uma honra, na verdade,
E eu espero muito, sinceramente, aí estar podendo trazer todo esse desenvolvimento dessas duas disciplinas que eu vou ministrar aqui com vocês. Primeiramente, eu vou entrar no módulo aí de conhecimento, tanto que minha formação, lembrando um pouco a respeito da minha formação, ela é muito voltada inicialmente para filosofia antiga, eu sou historiador da filosofia antiga, e nos últimos tempos para cá vem me desenvolvendo aí, me aperfeiçoando cada vez mais em temas justamente modernos e contemporâneos, o que vem sendo não só um desafio, mas uma imensa quebra de paradigma, sobretudo porque você sai de um ponto de partida e passa a atuar diferentemente naquilo que mais importa, que é a nossa atualidade, certo? E eu vou atuar aí, primeiramente, se não me engano, aí na quarta disciplina, na modernidade neopragmática, relações de trabalho e inteligência artificial, um tema bastante polêmico, bastante amplo, com diversos pensadores aí, bem atuais, inclusive, que podem, de certa maneira, contextualizar o máximo possível e deixar os discentes dessa disciplina o mais capacitado possível para entender os aspectos o que a inteligência artificial hoje pode trazer para o nosso dia a dia, para nossas relações socioculturais, e de que maneira ela vem atuando e modificando a nossa forma de pensar. É nesse sentido que talvez o conhecimento aí, e eu vou utilizar muito um filósofo contemporâneo chamado Richard Rorty. O Rorty ele tem essa pegada neopragmática que, por vezes, é considerada um neopragmatismo bastante polêmico, até porque eu vou desenvolver isso em cima de uma obra dele chamada A Filosofia e o Espírito da Natureza. Bom, é um pensamento neopragmático, né? Lembrando que o Rorty, aí, desde os últimos 20 anos para cá, ele vem sendo cada vez mais confirmado como um dos maiores expoentes desse neopragmatismo, certo? Pessoal, é o seguinte, essa relação da inteligência artificial com esse pensamento neopragmático é algo que eu venho me desenvolvendo justamente por entender que isso vem facilitar até o nosso entendimento desse grande fenômeno que é a inteligência artificial. Lembrando que nós estamos lidando com um fenômeno de uma magnitude que ultrapassa até o advento da criação da internet. Isso aí já foi mais do que confirmado, e o pouco que uma pessoa, por mais leiga que seja, que tem um contato direto com os novos aplicativos, as novas tecnologias, consegue perceber o tanto que isso vem modificando as nossas relações inclusive na questão das relações de trabalho, certo? E, inicialmente, claro, né, lembrando que se tratando do pragmatismo rostiano, eu vou falar um pouco sobre uma abordagem inicialmente mais crítica, daquilo que ele mais critica, que seria aí ele aponta aí as falhas da metafísica e da epistemologia, que inicialmente foi fundada aí pelo neoplatonismo e posteriormente consolidou-se como uma filosofia clássica que se baseia na mente como espírito da natureza. E esse apontamento crítico que ele faz é justamente para entender que o mundo não gira em torno nem sempre da verdade, da falsidade, e sim através da eficácia que você tem em relação a esses pontos no que diz respeito aí às teorias e tecnologias que envolvem certas teorias. E é por isso que a inteligência artificial vai entrar como uma forma bem interessante de se analisar o que vem acontecendo através desse pragmatismo. O eixo crítico, depois de consolidado, vai vir a questão construtiva, que é justamente entender, né, como o próprio Rorty fala, que seria aí uma ideia de que o mundo, o mundo não fala com a gente, nós é que falamos com o mundo. E é nesse sentido, talvez, que esse módulo do conhecimento vai ser muito, muito interessante, se você analisar que o advento da inteligência artificial, ele vem trazendo para a gente assim, certos problemas do campo ético também, das relações de trabalho, e a gente ainda tem que ter essa sensação de tentar prever como vai ser os próximos anos, até porque nós estamos passando por isso, e com base no que a gente já vem observando, na nossa experiência,
é possível ver que certos paradigmas já foram quebrados. É por isso que eu vou utilizar muito aí dessa linguagem moderna de aplicativos, como o próprio chat do GPT, né, que já tem já está já numa versão mais nova, vários outros aplicativos que se relacionam aos LLMs, né, os Large Language Models, aprendizado de máquina, aprendizado profundo, tudo que diz respeito a essas formas de tentar imitar as redes neurais aí dos seres humanos através de camadas neurais artificiais. E de que maneira isso vem afetando os seres humanos de um modo completamente assim, inimaginável. A começar pelos fenômenos que a gente vai tentar entender aí, não mais como uma forma de você estar lidando com tecnologias que criam desempregados, mas o que seria, de uma certa forma, muito mais catastrófica, os chamados inempregáveis, né? Os inempregáveis são aqueles que não são capazes mais de atuar no mercado pela falta de capacitação, justamente em relação a essa falta de relacionamento, vamos dizer assim, mais íntimo com essas novas tecnologias que estão chegando de forma avassaladora. E de que forma também hoje o mercado cada vez mais se prova, né, que as tecnologias de inteligência artificial, quando usadas a nosso favor, são um diferencial fundamental para que a gente possa atuar no mercado e ser considerado algo além daquilo que seria o clássico, né? E isso é bem interessante. Falando também sobre essa questão da falta de pertencimento, quando você começa a utilizar as inteligências artificiais, as previsões consideradas muitas vezes sombrias, como pensadores como Gary Marcus, que vem falando desde o ano passado sobre as formas de lidar com essas tecnologias de inteligência artificial, podem trazer adventos complicados, até mesmo a nível psicológico, vamos dizer assim. Então, a gente vai abordar muita coisa, desde do ponto de vista epistemológico, que é o meu foco, passando pelo neopragmatismo e lembrando que a gente vai passar isso tudo aí para chegar num ponto que eu não preciso mais, que é trazendo a ideia de que certas mudanças e transformações epistemológicas transformam completamente a forma como a gente lida com o mundo e, é claro, com os nossos irmãos, nossos iguais, os seres humanos. Esse é o ponto principal do módulo do conhecimento que eu venho atuando. Lembrando também que eu tenho uma outra disciplina mais para o final do curso, que é o dilema da liberdade nas sociedades democráticas, realidade, vontade e representação. Nesse caso, eu vou pegar assim, um pensador de peso da filosofia contemporânea, que é o Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, nós estamos falando aí em meados do século XIX, e falando muito sobre a temática da liberdade, como ela se relaciona com o conceito de vontade, de que maneira que a vontade, a representação, nós temos aí acerca dessa potência insaciável que a gente chama de vontade, né? Segundo Schopenhauer, de que maneira ela do âmbito da esfera individual pode transformar em termos coletivos certas ideologias nas teorias democráticas, nos estados democráticos de direito, de que maneira isso pode influenciar, inclusive, o nosso mundo, a nossa forma de lidar dentro do contexto mais político. Lembrando que a gente vai desenvolver esses conceitos filosóficos com a finalidade mesmo, o máximo possível, tentando abrir um leque para temáticas atuais, como ela se relaciona aí com as democracias modernas de um âmbito geral, certo? Então, assim, é muito interessante. Eu estou aberto aqui para falar. São temas que eu gosto muito. Agora, a questão da realidade, desse módulo de realidade, eu não vou deixar de lado também essa conexão íntima com o módulo do conhecimento, que eu acredito que, assim como os meus colegas, que os três módulos são totalmente ligados, estão interconectados, e quanto mais você consegue demonstrar que essa ligação existe, tanto na esfera do conhecimento, da arte, da realidade, você consegue fazer com que o seu conhecimento fique mais pleno, mais seguro e mais conciso em relação a tudo aquilo que a gente pretende mostrar nessa disciplina. Contem comigo sempre, vai ser um prazer estar com vocês aqui, e dentro do possível eu vou também disponibilizar tudo que estiver ao meu alcance para que vocês saiam cada vez mais capacitados para entender justamente esses módulos.
E mais uma vez, obrigado, viu, gente? Obrigado, Victor. E o Haroldo, né? Haroldo, você quer comentar alguma coisa ou você acha que não? Porque você já comentou sobre a sua disciplina, inclusive. O Matheus levantou a mão. Oi, Matheus. Matheus, pode falar. Eu não tinha ligado o microfone, desculpem. É que eu cheguei mais tarde e aí eu vi que estão apresentando as disciplinas. Não, tá na ordem. O seu nome vai chegar. Ok. Tá? Então eu passo, né? Do Haroldo eu já passo para o Pedro, né? O Pedro também está aqui presente. O Pedro ele é graduado. Tá faltando ali um D, né? Em História, especialidade em Gestão Escolar, tá faltando um R. Em Mindset aplicado à educação e mestre em Teoria da Literatura pelo UFMG. A formação do Pedro em História também é pelo UFMG. Pedro? Boa noite, pessoal. Espero que esteja todo mundo me ouvindo. Vou começar, né, pedindo desculpa aí pelos errinhos do texto aí, mas que isso não atrapalhe a gente a se conhecer um pouco melhor e aprofundar esse debate para, né, a gente fazer essa apresentação do curso. Eu me chamo Pedro Pizelli, eu sou graduado em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, tenho uma formação complementar na filosofia, mestre em literatura, né, em estudos literários, né, com uma especificidade ali na teoria da literatura, e tenho formação também na pedagogia, né, como especialista em gestão escolar e outros aperfeiçoamentos, especializações nessa área da pedagogia. A minha fala vai ser bem breve. Eu quero começar saudando os meus colegas que estão aqui, agradecendo pelo espaço e dizendo que já de antemão é um prazer, né, estar com todos e todos vocês aqui para a gente construir esse primeiro contato sobre o conhecimento, arte e realidade. A proposta do curso, né, pessoal, é conectar, né, esses três pilares, esses três conceitos, né, e a gente construir, né, a partir deles outros horizontes, né, por exemplo, como o Haroldo muito bem disse, a questão decolonial, né, as ausências romper com as ausências e os silenciamentos que são históricos, né, que a gente vive e que ainda bem hoje nós estamos sendo capazes de romper e sobrepô-los, mas não só isso, né? A ideia também é a gente fazer um apanhado daquilo que nós temos em termos de conhecimento já adquirido e disponível para nós para fazer a discussão desses temas, e é justamente nessas regiões onde as disciplinas que vocês lá no futuro vão se encontrar comigo, né? Eu estou presente em 2 módulos, né? Eu estou presente no primeiro e no último módulo, sendo que no primeiro módulo nós vamos fazer uma disciplina de História da Filosofia Contemporânea, né? Uma coisa que a princípio pode parecer bem trivial, né? Pode parecer uma disciplina um pouco até rasa, mas não. A ideia, inclusive, é a gente discutir essa questão do próprio conceito de contemporaneidade e, em cima disso, traçar esse histórico daquilo que nos vai ser ferramenta relevante para discussões futuras que vocês vão fazer em outras disciplinas. E depois, lá no final, nós vamos encontrar de novo, e aí sim nós já vamos pegar todo esse conhecimento adquirido ao longo do curso que vocês certamente terão, para poder fazer uma discussão um pouco mais aprofundada nesses entrementes entre arte e realidade, né? A ideia é que a gente pegue alguns elementos da literatura, da teoria literária também, e discuta eles do ponto de vista conceitual, aproximando um pouco mais dessas questões que nós vamos ver historicamente como conceitos fundamentais da filosofia contemporânea e, claro, com a participação e a contribuição de todo mundo. Eu vou encerrar minha fala por aqui, quero de novo agradecer a todas e todos que estão aqui, espero encontrar vocês em breve no nosso curso. Muito obrigado aos meus colegas, e eu vou aproveitar também, gente, por conta de outros compromissos, vou pedir licença para vocês, nos encontramos brevemente, sucesso na nossa caminhada e até breve. Obrigado. Obrigado, Pedro. Matheus Rödel, evangelista, né? Ele é mestre em estudos literários pelo FMG, professor da Rede Estadual de Educação. Ele é poeta, escritor e produtor audiovisual. Matheus, ou Teteu, contigo. Olá, a minha matéria vai trabalhar com literatura brasileira
A matéria chama Realidade Brasileira a partir de sua literatura, né? Então, eu vou fazer um histórico da literatura brasileira para apresentar como que o brasileiro se retrata, para a gente entender um pouco sobre a nossa identidade, sobre essas realidades brasileiras que vão sendo apresentadas na literatura brasileira e como que essa construção do que é o Brasil, do que é ser brasileiro, como que isso vai sendo moldado no nosso histórico, na nossa cabeça, muito pela visão da literatura, como que a gente se apresenta através da literatura. Um pouco da literatura mais antiga, da formação, mas principalmente da literatura moderna e contemporânea. Acho que era isso. Espero que nos encontremos logo nesse curso, que será de bom proveito a todos. Um abraço. Obrigado, Matheus. O professor Júlio César, ele é doutor em filosofia, na área de concentração em lógica, né, pelo UFMG, ele é recém-doutor, inclusive. Ele é mestre em administração, com MBA em gestão da tecnologia da informação, e é também bacharel em filosofia. O José Eduardo Marco Pessoa, doutor em literatura comparada pelo UFMG, com a laurea magistrale em arte, música e espetáculo. É que eu vou ler em português porque você colocou né? Em italiano. Arte, música e espetáculo pela Universidade de Bolonha, né? A Universidade de Bolonha, na Itália, com bacharelado em artes visuais pela UFMG. José, contigo. Muito bem. Eu acho que o meu curso seria quase complementar ao do Matheus, porque também é referente à literatura brasileira, mas com um recorte, digamos, de época bem determinado, porque eu trabalho com Machado de Assis, um romance do Machado de Assis, que é As Memórias Póstumas de Brás Cubas, e na leitura feita por Roberto Schwartz, do mesmo romance, num livro, talvez eu considero o melhor livro já publicado sobre Machado de Assis, que é Um Mestre na Periferia do Capitalismo, de autoria do Roberto Schwartz. Nesse caso, o trabalho seria da periferia à metrópole, ou seja, a literatura brasileira como literatura essencialmente periférica. E a visão dessa literatura periférica da literatura europeia, né? E principalmente das escolas filosóficas do período, estamos falando meados até final do século XIX, que predominavam no centro. Ou seja, Spencer, Darwin e Comte, que teve, todos sabem, uma importância capital na proclamação da República Brasileira e que Machado de Assis trabalha profundamente contra no humanitarismo do Quincas Borba, né? Que é digamos, uma leitura extremamente crítica, né, de Comte. Tá? Mas trabalhando o Brás Cubas, nós vemos, né, pela leitura de Schwartz, que Brás Cubas nada mais é do que a elite brasileira, quer dizer, uma representação da elite brasileira nos seus defeitos, digamos assim, mais predominantes e até hoje, né, constantes, quando trabalhamos na elite brasileira, ou seja, uma máscara retórica violenta e volúvel, né, de uma pessoa, de um personagem, né, de uma personagem que é o Brás Cubas, que um dos seus maiores méritos é nunca ter trabalhado. Quer dizer, o grande, digamos assim,
fator do Brás Cubas é que é um grande proprietário, vive de rendas, né? Atravessa todo o século XIX brasileiro nas suas, digamos, nas suas pretensões, porque ele quer ser deputado, né? Consegue ser deputado, e um péssimo deputado, né? Ele não se casa, mas é amante de um deputado, né? E, no fim das contas, todo o discurso de Brás Cubas representa a visão da elite brasileira em relação à cultura europeia. Ou seja, todo romance nada mais é do que uma sátira, né, dessa grande literatura, desses grandes sistemas filosóficos que chegam na periferia do mundo e que, através da genialidade de Machado, é inserida dentro da sociedade brasileira, né? Então, nesse caso, nós estaríamos trabalhando história brasileira, né? Estaríamos trabalhando a literatura brasileira, através de Machado, e, em terceiro lugar, a leitura do Machado dos grandes sistemas filosóficos do século XIX, quando chegam no Brasil, né, e são lidos numa sociedade que se considera moderna, mas ao mesmo tempo é arcaica, né? Porque não podemos esquecer que era um sistema parlamentarista, era o único império, a única monarquia na América, mas ao mesmo tempo era uma sociedade que vivia do sistema escravocrata. Quer dizer, toda a riqueza brasileira era produzido por homens e mulheres escravizados, mas que, ao mesmo tempo, a elite se considerava moderníssima, né? Essa é a leitura do Machado. Essa é a leitura. Quer dizer, o Machado consegue, né, nesse romance, a trilogia é maravilhosa, né? A trilogia composta por Dom Casmurro e Quincas Borba. Mas o Brás Cubas, né, o primeiro volume da trilogia, ele consegue colocar o dedo na ferida, mostrar o que era o Brasil, né? Um país em busca de si mesmo entre o moderno e o arcaico. Quer dizer, o curso é basicamente isso, né? A minha ideia seria essa, uma leitura do romance, segundo as ideias de Roberto Schwartz, né? Eu acho que, digamos assim, é uma pequena apresentação, né? Nós, digamos assim, aprofundaríamos esses temas, né, que eu propus, mas eu acredito que seria esse. Agora, se algum candidato tenha, digamos, alguma questão, eu estarei aqui aberto para responder qualquer pergunta. Agradeço a todos os colegas, as pessoas que estão se candidatando, e espero encontrá-los em breve no curso. Obrigado. Obrigado, José. Passamos à professora Isadora Petri, que ela é doutora em filosofia pela Unicamp, mestre em filosofia pela PUC São Paulo. A Isadora, ela também trabalha muito dentro da filosofia e a psicanálise, principalmente através de Nietzsche e Freud. Próximo. E aí a gente entra, né, nessa reta final, para poder entendermos um pouco o curso, né? Vocês já devem ter, a essa altura do campeonato, uma ideia considerável, né, já que alguns de nós aqui falamos sobre nossas disciplinas. Então, a gente pensa o seguinte, né? Esse curso é um curso, ele é em permanente transformação. A transdisciplinaridade articula aportes teóricos e experiências dos campos da filosofia, sociologia, literatura, linguística, lógica, psicanálise, história e artes, em que os diálogos entre os diferentes referenciais, sejam eles teóricos, e não só, né, mas também empíricos, práticos, permitem formular novas perguntas relativas aos sujeitos, seus contextos socioculturais e interpretações críticas da realidade sociohistórica. Aqui,
Eu trago ali uma representação de uma tela famosa, né, que é o Grito do Minch, e que eu acho que ela de certa forma, ela traz aí um pouco, principalmente amarrando com a fala do José, quando ele faz essa relação que o Machado de Assis coloca entre um Brasil, né, o olhar desse escritor e um pensador brasileiro, percebendo qual era aquela divisão, se havia ou não uma linha divisória entre um arcaico e um moderno no Brasil. E a leitura que eu faço dessa tela, né, o Grito, é basicamente esse sujeito aí do início do século XX diante da modernidade, daquela modernidade que eu mencionei lá mais cedo, né? Uma modernidade, por exemplo, das máquinas, uma modernidade dos ruídos, uma modernidade dos automóveis, do trânsito, das grandes cidades, das metrópoles, que, de certa forma, tem um pouco a ver com a minha proposta de disciplina também em arte política, quando eu menciono o futurismo italiano. Pode seguir, Haroldo? E aí, nós esperamos o quê? Promover uma formação de natureza transdisciplinar. Ela é transdisciplinar porque nós somos pessoas, professores e professoras, de N áreas do saber, e que, ao mesmo tempo, estudam também, como o Haroldo colocou, que ele estava lá na Unicamp há 40 anos, estudando engenharia, mas ele teve uma chave de virada, né, a gente pode chamar isso de uma virada linguística, que ele passa a adentrar mais no campo das artes e da educação. Temos ali o Pedro, que ele vem da história e da literatura, mas tem também um pezinho tanto na pedagogia quanto na literatura, quer dizer, quanto na filosofia. O professor Júlio, ele é uma figura que ele está sempre atuando entre a filosofia e a matemática, entre a matemática e a filosofia. O Victor, que vem de uma formação ligada a uma cultura helenística na antiguidade clássica, mas que está com um olhar atento para aquilo que é produzido em relação ao conhecimento já no século XXI, e esses olhares aí ligados à questão das inteligências artificiais. E aí eu acho que eu poderia falar aqui de vários professores com esse perfil, né? A Lucimara, o Matheus, o José, o Pedro eu falei, me fugiu. Não, a Isadora, que eu mencionei, que é a questão essa ponte entre a psicanálise e a filosofia. Eu mesmo, com um pezinho na sociologia e na linguística, mas também eu sou uma pessoa que vem do meio artístico, venho de uma formação ampla no mundo musical. Então, eu acho que essa junção aí de profissionais com perspectivas teóricas que em alguns momentos serão bastante divergentes entre si e que em alguns momentos elas terão um ponto de união entre elas, né? Então, há, de fato, esse elemento transdisciplinar aí. Há também a possibilidade, né? A gente espera também desenvolver por meio da teoria e de ferramentas de análise uma leitura crítica e reflexiva da realidade. Eu acho que vocês já perceberam que, pelas descrições que cada um dos professores deu das suas respectivas disciplinas, há esse elemento crítico e reflexivo muito forte. E aqui é interessante, né? Falamos de máquinas, o Victor falou muito da questão das máquinas, o José falando da questão da modernidade, o Matheus também. E eu trago aqui um elemento, né, desse cartaz do filme Metrópolis, que é um filme de 1926, dentro do expressionismo alemão, de um autor austríaco, de um diretor austríaco chamado Fritz Lang, e de uma romancista e também roteirista alemã chamada Thea von Harbou, que vão falar de uma metrópolis, de uma história que se passa em 2026, daqui 2 anos que essa história se passa, ou seja, 100 anos no futuro daquelas pessoas que estavam vivendo naquela sociedade do início dos anos 20, início do século 20, dialoga um pouco com aquilo que eu falei sobre o futurismo italiano, e eles veem uma metrópole que é a metrópole que inspira, inclusive, ao Jerry Siegel e o Joe Shuster a criar a figura do Superman, lá nos anos 30, dentro da cultura pop, imaginando a cidade de Metrópolis, a cidade do futuro, a cidade do amanhã do Superman, que é essa metrópolis, que temos ali a figura da Maria, que é a personagem principal, que ela se funde vez ou outra com uma ginoide, que é uma versão
feminina de um androide. Lembram que eu trouxe lá a Vênus de Willendorf? Agora eu trago a figura desse Frankenstein moderno, dessa figura que une o elemento homem e máquina, no caso, mulher e máquina, que o autor Fritz Lang chama de Maschinenmensch, que inclusive se tornou música de um grupo alemão chamado Kraftwerk, nos anos 70, que vai trazer essa música chamada Maschinenmensch, que seria literalmente a homem-máquina, né? Mas no caso aí adotando uma característica feminina dessa ginoide. E há uma cidade de Metrópolis que ela fica na camada mais alta da cidade, que é uma cidade futurista, e na camada de baixo dessa cidade está a cidade dos trabalhadores, fazendo uma crítica àquilo que o José trouxe aqui, né? Nessa ideia da centralidade, essa dicotomia entre a periferia e a metrópole, literalmente entre os países do eixo central do capitalismo e dos países periféricos, ou que estão numa periferia do capitalismo. E aí, claro, não vou dar spoiler da história, mas é um filme que é um marco da ficção científica no século XX, talvez o primeiro grande filme da ficção científica. Foi o filme mais caro da sua época, não teve uma bilheteria muito avassaladora, mas na época não fez tanto sucesso, porque foi mal compreendido. Assim como o quadro O Grito do Munch, que também faz parte de um expressionismo alemão, só que nas artes plásticas. Aqui nós temos toda uma escola da cinematografia do século XX que vai inspirar cineastas mundo afora. Eu falei aqui da questão do Jerry Siegel com o Superman, na figura de Metrópolis, a cidade, mas se vocês lembrarem um pouco também na cultura pop, né, em Star Wars, Guerra nas Estrelas, que é uma produção de 77, que aí ela avança para o século 20 e 21 afora, nos seus quase 50 anos. A figura do androide C-3PO, que é um androide que aparece lá no filme Star Wars, Uma Nova Esperança, é exatamente a máscara com as feições da figura da Maria, dessa ginoide aí, do filme Metrópolis, porque há uma relação entre mulher e máquina nesse filme, e aí o próprio George Lucas pega essa figura dela, porque a descrição da figura do C-3PO, daquela unidade tradutora, como ele é conhecido, que está junto com a princesa Leia e com R2-D2, ele tem exatamente as mesmas feições, características, no primeiro filme, pelo menos, do que a Maria tem em Metrópolis, do Fritz Lang. No passar do tempo, esse androide aí do C-3PO vai sendo modificado, o design dele. Pode avançar, outro? Temos aí mais uma imagem também representativa do século XX, né, que é uma tela do Dalí, que representa aí um dos grandes expoentes de uma vanguarda ligada ao surrealismo, que está muito em diálogo naquele momento em que a psicanálise se avançava no século XX, com figuras como Freud, figuras como Jung, e, ao mesmo tempo, Dalí, esse pintor espanhol, que estava em diálogo, vivendo ali numa Paris dos anos 20, contemporânea, né, do Fritz Lang, que, apesar de estar na Alemanha, vai ter contato com muitos artistas do seu tempo, né? Como Fitzgerald, como me foge alguns nomes aqui, mas figuras da literatura, me foge alguns nomes. Alguns cineastas, alguns escritores, compositores. O Hemingway estava presente, quer dizer, um grupo de intelectuais que se formavam naquela época, após a Primeira Guerra Mundial, que estavam juntos ali numa Paris dos anos 20, numa efervescência da arte, numa efervescência da ruptura com os antigos costumes, de certa forma, com uma ruptura com as moralidades da época, e aí ele representando o surrealismo, né, em que esse aspecto do onírico se tornando real. Eu acho que ele dialoga bastante com a nossa proposta de um curso de conhecimento, arte e realidade.
E aí esperamos também considerar as singularidades dos sujeitos, né, o debate entre o contraditório, a sociedade e o contexto histórico-cultural desses sujeitos, que eu acho que reafirma essas imagens que eu tenho trazido aqui, sejam elas pela Vênus de Willendorf, seja pelo o Grito do Munch, seja pela Metrópolis de Fritz Lang e Thea von Harbour, e seja por essa tela aqui do Dalí, dentro do contexto sócio-histórico a qual ele estava inserido, tendo ali expoentes do conhecimento, da produção artística e intelectual do início do século XX, e esses debates, né, sobre várias tendências de vanguarda no século XX, daquelas ditas vanguardas da arte e da estética, que no Brasil, naquele momento, estava tendo um debate ali, de certa forma, dialogado com a Semana de Arte Moderna em 22. Né? Pode avançar? E ali vocês têm uma figura da própria Frida Kahlo, né? Que é uma figura que, como várias figuras do século XX e de todos os tempos, bastante controversa, como, né, mas que é uma figura bastante emancipada, uma figura feminina, e também uma dos símbolos femininos do feminismo do século XX, que atuou tanto no campo da produção artística, mas também atuou politicamente. Ela, inclusive, foi companheira do Diego Rivera, que também era artista plástico, mas também foi amiga, ou uma amiga bastante próxima, bastante íntima, de uma figura que sai dos bolcheviques da Revolução de 17, que é o Leon Trotsky, um dos pensadores aí bolcheviques da Revolução de 17, né? Não só pensador, mas articulador aí, seguidor de Lenin, e que vai ser assassinado em 41 no México, na época em que ele tinha contato estrito aí com a figura da Frida Kahlo. Então, há, nesse curso, a possibilidade de criarmos uma intersecção entre múltiplos saberes, epistemologias e leituras da realidade. Temos a contemporaneidade sendo caracterizada por uma série de crises multifacetadas, abrangendo as esferas política, social, econômica e cultural. No contexto das teorias filosóficas contemporâneas, a análise dos eixos do conhecimento, arte e realidade se desdobram de maneira profunda e interconectada, oferecendo uma perspectiva enriquecedora para compreender as complexidades do mundo atual. Pode avançar? Com metodologia, nós teremos uma modalidade síncrona, né? As aulas vão ocorrer aí online, mas em tempo real, com aulas expositivas, dialogadas, com ênfase na construção coletiva do conhecimento, sempre, com aquilo que o Pedro falou, e também eu reforcei um pouco no início, possibilitando ampla interação, participação e reflexão teórico-prática entre os ou as participantes, também ancoradas na produção individual de pesquisas e atividades escritas, que são propostas aí pelos professores e professoras. Dentro de uma modalidade assíncrona, temos aí a disciplina de humanidades, que ela é obrigatória, né? A metodologia para o curso de pós-graduação, Lato Sensu, Conhecimento, Arte e Realidade, será abrangente, interdisciplinar e voltada para a promoção de um ambiente de ensino-aprendizagem crítico-reflexivo. Na organização do curso, nós temos como primeiro eixo o conhecimento nas disciplinas Conceitos Universais do Silenciamento das Vozes Femininas, lá com o Haroldo, a Sócio-História da Filosofia Contemporânea, com o Pedro, o Naturalismo e Filosofia Segunda, com o professor Júlio, a Modernidade Neopragmática, Relações de Trabalho e a Inteligência Artificial, com o professor Victor, o eixo 2, ou segundo, como a arte, tendo aí o Machado de Assis, um mestre na periferia do capitalismo, com o professor José, os tópicos em tradução intersemiótica, intermedialidade e outras terminologias, com a professora e coordenadora Lucimara, a arte contemporânea, mudança de cenário. Aqui eu fiquei em dúvida agora, eu não lembro, gente, se é o Pedro, eu acho que é o professor Pedro, não? Ou é o Haroldo? Agora eu estou em dúvida. Se alguém puder me lembrar aqui, eu não coloquei o nome de vocês aqui, então não estou lembrando. A arte, crítica e subjetividade, trilhas entre a filosofia e a psicanálise, com a professora Isadora. A arte política sobre contaminações, rupturas e representações no multiverso político da arte, ou de uma arte política, comigo. E o eixo 3, realidade, tendo realidade brasileira a partir de sua literatura. Aqui é o Matheus, correto? A ontologia naturalizada com o professor Júlio, mais uma vez. A literatura e realidade, uma intervenção crítica e conceitual sobre a origem dos gêneros literários. Ah, não, aqui que é o Pedro, né?
Agora, eu fiquei em dúvida quem está assinando aquela disciplina lá do eixo arte. Se alguém puder me falar, agradeço. Vai ficar uma gravação aqui. O dilema da liberdade nas sociedades democráticas, realidades, vontade e representação, com o professor Victor. E o assessoramento do trabalho final aí, essa dobradinha entre os professores e coordenadores Haroldo e Lucimara. Essa é basicamente aí a configuração do nosso grupo, né? Pode avançar. Como critérios para obtenção do título, né? Avaliação processual com aproveitamento mínimo de 70% em cada disciplina e serão observadas frequência e participação nas aulas online. Aparecida sem problemas. Sem problemas. Se você puder deixar aqui o parecer aqui na... Haroldo, pode colocar aquele link para a Aparecida responder, por favor? Inclusive, que a gente esqueceu no sábado passado, mas já que ela está aqui, aí seria legal aproveitar que ela está de saída. Viu, Aparecida, para você preencher lá para a gente, o Google Forms. Vou postar agora o link, tá, pessoal? A gente está se passando de 1 hora agora de apresentação, que a gente começou, na verdade, era 8h10, são 9h16, mas a gente está no final da apresentação já. Mas é bom já passar esse link para o pessoal que está aqui, o Douglas, a Márcia, a Aparecida, né, que estão aí como convidados, poderem preencherem já. Esse é o link. Obrigado, Haroldo. Olha, só te lembrando, a disciplina de mudança de cenário sou eu que estou... É você. Eu fiquei em dúvida, porque assim, quem que é agora? É muita disciplina, né, para você lembrar. Que ótimo. E separou no slide em que a gente oferece o título de especialista em filosofia contemporânea, arte, realidade e conhecimento. E ali termina, né? Termina. E com o final a gente agradece a presença de todos. Era isso que estava lá escrito, né? Agradecemos, alguma coisa assim, que coloca um agradecimento. Lembrar que essa palestra vai ficar gravada no canal da pós-graduação na PUC Minas, possivelmente amanhã. Temos inscrições e matrículas até o 1º de agosto, viu, gente? 19 de agosto. Ampliaram? Ampliaram? Sim, está colocado no site que ótimo. Receberemos inscrições e matrículas até 19 de agosto. Perfeito. Melhor ainda, Haroldo. Melhor notícia. A Aparecida fala que... Eu estou lendo em voz alta, tá, Aparecida? Porque vai sair na gravação. No chat não sai, não aparece na gravação. Então, ela fala que adorou a apresentação do curso, que abarca diversas áreas com todos os tipos de cultura, contribuindo para um caminho possível enquanto linguagem para uma educação transformadora e libertadora. Parabéns, sucesso a todos aqui envolvidos, mas tenho que sair porque tenho atendimento daqui a pouco. Até breve. A gente fica muito feliz aí com o seu depoimento, com a sua participação. Lembrar que a Aparecida esteve também presente na outra palestra, né, do curso de Pedagogia Decolonial e Arte e Educação. Muito bem-vinda. Fica o convite, se você quiser e se puder, né, participar das 2 pós-graduações, né, Haroldo? Né? Quem sabe? Terá aula de segunda a quinta, né? Exato. Direto, sim. Seria uma jornada hercúlea, mas será muito bem-vinda. E aí eu passo às pessoas convidadas, né, que estão aqui presentes, o Douglas, a Márcia, já que a Aparecida Teodoro já se manifestou, para poder falarem, usar esse momento para tirar alguma dúvida, quiser pedir alguma informação para algum professor em específico, esse é o momento, né? Não se acanhem. Eu não sei se tem mais alguém aqui, porque... não, o Tom também é colega, professor, né? Claro que se o professor Tom também quiser fazer a matrícula na nossa pós-graduação, ele é muito bem-vindo, né? Sem dúvida alguma. O Tom ainda estará conosco em alguma pós-graduação no futuro pela PUC Minas. Claro, se ele quiser. Né? E aí, Márcia, Douglas. Haroldo, quer falar alguma coisa? Não, só reforçar o pedido que, por favor, as pessoas interessadas aqui, como a Aparecida, preencham o Google Forms para PUC ter esse material que é uma demanda da instituição, e reforçar, Wallace, que na sua colocação, muito bem indicada, inclusive eu vou assistir de novo Metrópolis, porque vai fazer 100 anos, então
para ver o que tem de profético, o que tem de atualidade naquela proposta do Fritz Lang, que é um filme que eu admiro bastante. Sensacional. Está entre a minha lista dos preferidos de todos os tempos. Assim. E a sua colocação, ela tem uma sintonia com a fala do Vitor, porque é dessa mesma época o cunho da palavra robota. É assim. Eco, 1921. Então, ou seja, é uma década que anuncia o futurismo, exato. Que anuncia o robô, a palavra que hoje a gente está usando, participa do vocabulário de todas as culturas, de origem tcheca, tem uma sintonia profunda que tem a ver com a discussão que o Vitor e você farão nessa ponte entre filosofia, inteligência artificial e cultura pop e todo aquilo que você vai fazer, a discussão política nos seus momentos de intervenção. Exato. Não, é uma película sensacional. E uma coisa que eu não sabia, que eles descobriram 30 minutos do filme, alguns anos atrás, ficaram engavetados. Aí que relançaram quase que 100 anos depois a versão estendida, que eu ainda não assisti. Vou procurar depois para assistir essa versão do Metrópolis. Sabendo, compartilha com a gente. Sim. Vocês sabiam que eu posso fofocar isso? No início dos anos 2000, eu ajudei a organizar uma mostra de cinema expressionista alemão lá no início, na Casa Matriz, no JK, com 2, 3 anos que a casa existia. Eu organizei uma mostra de cinema expressionista. Um dos filmes que eu exibi e palestrei foi sobre o Metrópolis. Eu fiz uma mostra, eu reuni filmes como Nosferatu, de 22, que estão fazendo uma refilmagem agora, em 24, do Murnau, o Fausto, de 25, 26, não lembro exatamente, também, do Fritz Lang. E fiz uma mostra de filme soviético, do Eisenstein, lá também, nos anos 2002, 2003. Então, eu tenho aí uma história, uma trajetória com o cinema mudo do início do século XX, tanto na Alemanha quanto na União Soviética, na Rússia / União Soviética, muito forte. Uma relação muito próxima. E Eisenstein faz uma conexão profunda com essa discussão decolonial, porque o Viva o México, do Eisenstein, traz ali registrada uma das raras culturas que ainda existiam nos anos 20, de matriz, que tinha uma perspectiva matriarcal. E que os homens lá, quando a gente assiste ao filme do Eisenstein, você vê uma inversão dos papéis de gênero. Então, é uma discussão que tem tudo a ver com o nosso curso aqui. Isso que eu também da figura da Frida Kahlo, que eu trago ali também. Sim, né? Viva o México é sensacional. A figura do Trotsky, enfim. Sim. É isso, pessoal. Douglas, Márcia, vocês querem comentar alguma coisa? Victor, Matheus, Tom, obviamente, José, vocês querem falar alguma coisa? Olha, eu queria aproveitar, então, uma deixa que eu me lembrei. Tem um evento que acontece mensalmente no CIOE, que é o CIOE Cultural, que é uma ponte que unifica tudo isso que nós estamos falando aqui a respeito do corpo docente, dos artistas que aqui temos no nosso coletivo. É um espaço de apresentação dos nossos trabalhos, é um espaço de divulgação do centro do CIOE, e que tem essa conexão de ser uma opção para a cidade, em que a gente apresenta ali mensalmente, na parceria entre você e seu irmão, um espaço aberto para produções culturais desse grupo e de todas as pessoas interessadas que se aproximam do CIOE. Inclusive, obrigado aqui, algumas telas aqui da escola, sabe? Claro, essas telas pertencem, né, aos artistas que expõem aqui, mas elas estão aqui em exposição, elas ficam durante o mês inteiro a partir da inauguração, né? Transformamos, na verdade, a escola numa galeria de arte também. Então, todas as salas aqui tem tela. Não, inclusive nos banheiros também tem tela. Tudo aqui tem, todo espaço possível aqui tem tela atualmente. Estou cercado de arte aqui. É interessantíssimo. Mas é isso, gente. Então, se ninguém for falar mais nada, né, nenhuma intervenção, eu paraliso agora a gravação. Vai ficar salva no canal do YouTube, lá da pós-graduação PUC Minas. E, caso tudo dê certo, a gente se encontra em setembro, que é quando a nossa pós-graduação começa. Na segunda semana de setembro, aulas terças e quintas, durante aí 13 meses, né, Haroldo? Nesse turbilhão que vai ser passar por todas essas disciplinas, quase que assim,
vai ser uma máquina de corrida, né? Uma locomotiva, digo, né? Pensando aí no futurismo, pensando lá no Metrópolis, vai ser interessantíssimo. Gente, obrigado, tá? E eu paraliso a gravação agora.